Diz assim para quem está perto de você: que bom te ver aqui. Vamos lá. Rafael, que bom te ver aqui. Fala de novo: que bom te ver aqui. Você vem sempre por aqui? Aí você fala para ele assim: é muito bom te ver aqui. É muito bom mesmo. Fala para ele: é muito bom te ver aqui. Mas o que eu quero mesmo é te ver no céu. Eu quero te ver no céu. Aleluia. Já vamos para 6 meses, hein? É isso, né? Estava fazendo as contas ali. Nós vamos para 6 meses já de pandemia. E muitas coisas mudaram. Muitas coisas foram chacoalhadas, né? No planeta. E eu creio também que muitas coisas também tiveram que ser chacoalhadas na nossa vida com o Senhor. O Senhor usa tudo. O Senhor não perde oportunidade de usar situações que estão acontecendo para também mexer com a gente, para também nos trazer mais para perto dEle. Então nós tivemos que enfrentar muitas mudanças esses 6 meses. E mudanças para a maioria das pessoas. Por exemplo, mudança de trabalho, o jeito de trabalhar, o local de trabalho, mudanças na família. De repente você se vê muito mais tempo tendo que olhar para a cara do teu marido, muito mais tempo tendo que olhar para a cara da tua esposa, muito mais tempo sendo forçado a gastar tempo com filhos. Muitas mudanças aconteceram nos seus hábitos, as suas rotinas. Você teve que se adaptar, sim ou não, igreja? E a própria igreja precisou se adaptar a essa realidade. A gente ainda está se adaptando. Está com 40% em nome de Jesus, daqui a pouco vai para 60% em nome de Jesus. Porque nós queremos chegar como era antes, amém? Entrada completamente liberada. Então a igreja também precisou se adaptar a essa nova realidade. E os desafios são muitos. Só que tem algumas coisas que não podem mudar. Diz assim para você: há coisas que não podem mudar. Existem coisas que não podem mudar de jeito nenhum, igreja, de jeito nenhum. Existem coisas que eu não posso permitir que mude aqui dentro, que mude na minha vida. Eu não posso permitir. Eu não posso permitir que eu deixe de ser santo e andar em santidade. Eu não posso permitir isso na minha vida. As coisas mudaram, o cenário mudou. Tivemos que nos adaptar. Mas quando o assunto é santidade, isso não pode mudar. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser consagrado a Deus. Eu tenho que andar na palavra dEle. Eu tenho que fugir da aparência do mal. Há muitas outras coisas que não podem mudar. Jesus nos chamou para sim estar arrumado, sim estar bonitão na presença. E vocês são lindos demais, vocês são lindos. Eu creio que andar com Jesus nos torna muito lindos, muito bonitos. Sim ou não? Mas ao mesmo tempo Jesus fala assim: você pode ser essa beleza, mas eu quero que você seja simples de coração. Simples de coração. Não tem a ver com aparência exterior. Não. Simplicidade. Simplicidade é algo que não pode mudar. Quando a gente está aqui, essa unidade de corpo de Cristo, isso chama corpo de Cristo, igreja. Isso não pode mudar. E foi um desafio e continua sendo, porque muitos se acomodaram com a internet. Muitos que poderiam estar, quem não pode, fique em paz, mas muitos poderiam estar aqui, mas prefere ficar na comodidade do seu sofá, e acaba perdendo essa conexão de corpo. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está atrás de você, olha para quem está à frente de você. Isso é corpo, isso não pode mudar. Essa coisa de unidade não pode se perder, nunca. Esse amor que
que é inexplicável, esse amor que é só Jesus que põe no nosso coração quando a gente olha alguém, e não estou falando só alguém da igreja, eu estou falando alguém que está lá fora. Esse amor que você fala, cara, Deus me mudou, eu não era assim, mas quando eu olho alguém, eu começo a amar essa pessoa. É o amor de Deus, é o amor ágape de Deus, sem esperar nada em troca, sem barganhar, não. Eu amo você porque Jesus me amou primeiro, então por isso eu consigo te amar como irmão e irmã em Cristo Jesus. Esse amor não pode mudar. Tudo isso são valores bíblicos. Tudo isso são princípios do reino, e esses princípios são valores absolutos e não valores relativos. Um valor absoluto não muda, nunca muda, porque ele é absoluto, não importa o que aconteça. Ele é absoluto, ele é soberano. Esse valor é imutável, e esses valores que a gente falou, poucos valores aqui: santidade, unidade, amor, fé, por exemplo, fé. Coisas que não podem mudar, precisam existir no nosso meio, na nossa caminhada. Tudo isso são valores absolutos que não mudam, mas permanecem para sempre. Só que você sabe aonde está o segredo? Se eu quero que esses valores sejam absolutos de verdade na minha vida, se eu entendi isso, sabe aonde está o segredo para eu conseguir não perder os absolutos do reino dos céus? Não tornar um absoluto em algo relativo. Depende. Sabe aonde está o segredo? Que com o passar dos anos, mudanças de cenário, os valores sejam sempre os mesmos no nosso coração. Sabe aonde está o segredo? O segredo está na presença de Deus. O segredo está na presença de Deus. E Deus te chamou para andar em sua presença. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, Evangelho de Lucas, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 6, no versículo 38, olha o que diz. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ore comigo por essa palavra. Feche os teus olhos. Pai, é a tua palavra. Não é palavra humana, mas é a tua palavra, Jesus. E por trás da tua palavra existe um liberado teu Espírito Santo. É quando a tua palavra é pregada que o teu Espírito Santo começa a encher. É quando nós adoramos que o teu Espírito Santo enche a casa. É quando nós clamamos, choramos e oramos que a tua presença enche esse lugar. E nessa hora nós te pedimos em especial pela palavra, porque tua palavra é alimento para nós, Jesus. É um alimento que não tem fim, não acaba, e é poderoso para nos alimentar para o resto das nossas vidas. Fala conosco essa noite, Jesus. No mais profundo do nosso coração é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebe a adoração, Jesus. Jesus, você é lindo demais, Jesus. E nós te amamos para sempre. Essa noite eu vou pregar sobre a presença de Deus, que é uma presença que nós lemos. Você vai entender. É uma presença recalcada, sacudida e transbordante. Essa noite tem a ver com a presença de Deus. Esse culto tem a ver com a presença de Deus. E não é só essa noite, não é só esse culto que tem a ver com a presença de Deus. Na verdade, todo o culto tem a ver com a presença de Deus. Toda a sua vida
tem a ver com a presença de Deus. Você vai dormir essa noite, e o ato de você dormir tem que ter a ver com a presença de Deus, precisa estar em meio à presença de Deus. Você vai trabalhar amanhã, você vai acordar amanhã, e Deus te chamou para acordar na presença dEle. Você vai sair, saia com a presença dEle. Você vai trabalhar, trabalhe o dia todo. O que você for fazer, mais faça na presença de Deus. Toda a sua história, seu casamento, seus filhos, seu cônjuge, tudo tem que ter sentido. E só tem sentido se tiver a presença de Deus. Sua vida toda tem a ver com a presença de Deus. Então, de verdade, irmão, irmã, tudo o que você fizer, faça com a presença de Deus, e faça na presença de Deus, porque só assim você vai ser próspero e bem-sucedido. Nós fomos criados para andar na presença de Deus. Quando Deus se revelou ao povo dele, ao seu povo, que estava escravo no Egito, na verdade, Ele queria revelar a presença de Deus. Quando Deus se revela ao povo, nada mais nada menos, Ele está revelando a sua presença a eles. Eu vou ler Êxodo capítulo 29, 45 e 46. Se você quiser abrir, Êxodo 29, 45 e 46 diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Deus revelou para o seu povo que Ele, Deus, o Senhor, é aquele que escolhe. O Senhor escolheu aquele povo, o Senhor formou aquele povo. E eu vejo escolhidos aqui essa noite, amém? Eu vejo escolhidos essa noite. Se você está aqui, é porque você foi escolhido. Se você está aqui, é porque Deus te viu, te escolheu, te amou primeiro e te chamou para esse lugar. Deus é aquele que liberta. Ele libertou o povo dele e Ele continua libertando o seu povo. Você um dia estava no Egito como eu. Você um dia era escravo como eu. Mas de repente o Senhor nos libertou. E eu, do mesmo jeito que eu vejo escolhidos, eu vejo pessoas libertas essa noite. Eu vejo pessoas desenvolvendo a sua salvação essa noite, porque Ele também te salvou. Ele é aquele que escreveu o seu nome no livro do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E Ele escreveu o seu nome, porque você tem nome, você não é número, você é nome e sobrenome, você é identidade. Você é DNA diante de Deus. E eu vejo pessoas libertas e salvas nesse lugar. Deus é aquele que cura. Quantos testemunhos de cura, porque Ele curava e continua curando. Na soberania dEle, Ele faz o que Ele quer fazer. Ele faz, Ele continua fazendo, Ele cura. Deus é aquele que se relaciona. Igreja, você foi chamado para um relacionamento com Jesus. Ele te amou. E não é de verdade para ficar de longe olhando Ele, olhando as coisas que Ele faz. É para ser participante das coisas que Ele faz. É para ser participante. Então Ele te chamou e disse: ei, participa comigo das coisas que eu faço nessa terra, porque eu quero me relacionar com você. Tem alguém aqui em um relacionamento sério com Jesus, sim ou não? Quem está num relacionamento sério, mas tem que ser sério mesmo. Eu não chamei Jesus para a minha vida para me relacionar superficialmente. E eu tenho certeza que não é isso que Ele espera de mim. Ele quer um relacionamento profundo, um relacionamento sério. Tem alguém aqui em um relacionamento sério com Jesus? Aplauda Ele, aplauda Ele. Porque Ele é aquele que orienta, Ele é aquele que mostra o caminho. Ele é aquele que está sempre socorrendo aquele que necessita. Ele é aquele que nunca tira o olho de você. É impressionante isso. Se você parar para pensar nessa verdade absoluta, não é relativa, é absoluta. Ele nunca tira o olho de você.
Deus é um Deus completo, que se revela para fazer uma obra completa. Deus é um Deus completo que se revela para fazer uma obra completa. Em quem? Em todo aquele que se entrega completamente a Ele. Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida, mas Ele espera que a gente se entregue completamente a Ele. Ele é completo, Ele não é parcial, Ele não vem com meia bênção, Ele vem com bênção completa. Mas Deus é tão bom e tão bom, e dá muito mais daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente pede, daquilo que a gente imagina ser possível. Deus Ele sempre nos surpreende. Ele é um Deus de surpresas, de novidades de vida. E Ele é tão bom que Ele conseguiu fazer um upgrade absurdo na presença dEle. Antes Ele habitava no meio dos filhos, no meio do seu povo. E de repente, Jesus vem inaugurar uma estação em que não é mais só no meio do seu povo. Ele fez um upgrade violento nisso. E Ele vem agora para habitar em nós. São coisas diferentes. O Deus que habitava no meio dos seus filhos, no meio do seu povo, passou a habitar dentro dos seus filhos, dentro de cada filho e filha do Senhor. O apóstolo Paulo disse: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Há um Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita em você. Aquele que antes habitava no tabernáculo, no templo, num templo feito por mãos humanas, uma construção física, agora Ele habita em nós, os filhos, porque agora nós somos o tabernáculo. Mas o quanto você quer da presença do Senhor na sua vida? Quanto você quer? Quanto você deseja da presença de Deus na sua vida nessa noite? Eu creio, e você precisa crer, que alguma coisa pode acontecer dentro de você, como está acontecendo dentro de mim. Alguma coisa precisa e pode acontecer essa noite dentro de você. Você precisa crer que hoje você pode ser tocado de uma maneira diferente. Hoje o Senhor pode fazer algo aí dentro, algo que você ainda não imaginou ser possível. Hoje alguma coisa sobrenatural pode acontecer na sua vida. Olha a dica para a gente. Olha como o salmista buscava a presença de Deus. O Salmo 42, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha a dica que o salmista dá para a gente. A água, para essa corça, era uma questão de vida ou morte. Com água, com vida. Sem água, morte. Se ela não bebesse da água, ela morreria. Então ele está dizendo que assim como a corça suspira por águas, Deus, se a corça não beber de uma água, ela morre. Deus, se eu não tiver a tua presença, se eu não tiver a tua face, não as tuas mãos, a tua face, eu não quero primeiro o que você pode me dar, eu quero te ver, eu quero a tua face. O resto é consequência. Se o Senhor quiser dar, o Senhor dá, mas o que eu quero é a tua face. Deus, se eu tiver a tua face, eu vivo. Se eu não tiver a tua presença e a tua face, eu morrerei. A presença de Deus não vem sobre nós
para nos dar uma sobrevida. Ela não vem para nos dar um acréscimo de vida, não. A presença de Deus sobre nós vem para nos tirar de uma condição de morte, de frieza, e nos dá uma condição de vida, e não sobrevida. São coisas diferentes. Vida e vida em abundância. Sobrevida é você esticar um pouquinho mais para chegar lá e matar. Isso é sobrevida. Sobrevivência, não, Deus não nos chamou para a gente ficar sobrevivendo nessa terra, não. Ele nos chamou para andarmos com Ele em vida e vida em abundância. E essa presença, ela é tão poderosa, que hoje você pode sair de uma condição de sobrevida, que Deus não te chamou para isso. Hoje você pode sair de uma condição de estar rastejando, para uma condição de começar a voar na presença dEle, a alcançar lugares mais altos e lugares que você nunca sonhou. O Senhor te chamou para voar, e eu vejo essa noite o Senhor dando asas espirituais para muitos nesse lugar, porque Deus te chamou para estar em lugares altos, acima de principados, acima de potestades, assentados com Cristo nas regiões celestiais. É para isso que o Senhor te chamou. Hoje, essa noite, há muitos que sairão de uma condição de sobrevivência, sobrevida, para entrar numa nova condição, uma condição de vida. João Batista entendeu como ter a presença de Deus. João Batista entendeu. Jesus virou para os discípulos e ele falava para todos, ele falava: não há ninguém maior do que João Batista, dos nascidos de mulher. João Batista entendeu os mistérios. João Batista, profeta, entendeu os mistérios. E ele entendeu como ter a presença de Deus. E ele era um homem cheio da presença de Deus. Ele não tinha aliança com o mundo, não. Ele não tinha aliança com o sistema religioso, não. João Batista não tinha uma aliança com o pecado, não. João Batista tinha uma aliança com o Deus vivo que está no céu, e o Deus que o chamou. E ele entendeu e revelou. Ele disse: convém, João 3,30, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João Batista disse isso, o apóstolo João escreveu, mas João Batista, o profeta, disse isso: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. A palavra que João usa para crescer, João o apóstolo que escreveu, a palavra que João usa para cresça tem o sentido de aumentar a presença em mim. E é o que nós queremos. Deus, aumenta a sua presença na minha vida. Eu preciso disso. Que a presença de Deus aumente essa noite na sua vida. Que a presença de Deus aumente a cada dia mais na sua vida. Só que para isso acontecer, e eu creio que pode acontecer, você tem que crer. Pode acontecer essa noite, pode começar. Que é uma coisa que não tem fim. É uma coisa que você sempre quer mais. Você fala: quero mais. É tipo criança para o pai, sabe? Pai, me dá mais doce aí. Eu nunca sou satisfeito com isso. Eu quero mais. E eu creio que o Pai que está no céu deseja ver isso de nós filhos, quando o assunto é a sua presença. Deus, me dá mais da tua presença. Eu não aguento viver só com isso, Jesus. Eu preciso e quero mais. Então, para que isso aconteça, para que a presença de Deus aumente em nós, é obrigatório uma coisa: a gente tem que diminuir. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Não tem outra, gente, não tem outra receita. Não existe receita mágica. A única receita é: se eu quero ver o Senhor crescendo na minha vida, se eu quero ver a presença de Deus crescendo na minha vida, eu tenho que diminuir. Eu tenho que diminuir. A palavra que o apóstolo João usa quando ele escreve para diminua, tem o sentido de diminuir em popularidade. Ou seja,
diminuir na autopropaganda de si mesmo. Diminuir nessa coisa de querer se promover e deixar Jesus meio de lado. A palavra que João usa para diminuir tem o sentido de eu sumir, sair de cena, desaparecer, para que Ele apareça. Não eu, mas Ele, não o meu nome, o dele. Não sou eu, é Ele. E se tem alguém que fez isso muito bem, foi João. João Batista, quando viu o Cordeiro de Deus, Jesus, você vê na Bíblia, ele sai de cena. Ele sai do cenário. E diz: todos os holofotes precisam estar voltados em Jesus. Toda a atenção desse povo precisa estar voltado em Jesus. Tem uma versão da Bíblia, a mensagem, que esse versículo diz assim, João 3,30, na versão da Bíblia a mensagem: chegou a hora dele, Jesus, ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Eu sumi, eu fico lá do ladinho ali, ó. Há uma sequência bem definida aqui, e não dá para querer aumentar a presença de Deus na nossa vida sem matar o eu, matar a carne, matar o pecado, matar quem quer me matar. Não dá para ter no mesmo tabernáculo, Deus te chamou como tabernáculo, não dá para ter no mesmo tabernáculo uma parte cheia de eu, uma parte cheia de pecado e a outra parte cheia da presença de Deus. Não dá, é impossível, não dá. O evangelho que Jesus ensinou é evangelho de morte e de renúncia. Evangelho que Jesus ensinou é evangelho que diz: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus, cadê a cruz que eu preciso carregar? Cadê a cruz? O Senhor carregou uma que eu não conseguiria, mas o Senhor disse: aquele que quiser ser meu discípulo, que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Menos de mim e mais dele. Esse é o evangelho de Jesus, esse é o evangelho da cruz. Se eu quiser que a presença de Deus aumente na minha vida. Se a gente quer a presença de Deus, a gente tem que estar onde Deus está. Não faz sentido eu ir aonde Deus não estaria. Não faz sentido eu fazer o que Jesus não faria. Não faz sentido eu falar o que Jesus não falaria. Não faz sentido eu olhar algo que Jesus não olharia. Vocês estão comigo, igreja? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O profeta Amós escreveu: andarão dois juntos se não houver entre esses dois que estão andando juntos acordo. Você está andando com Jesus, sim ou não? Para andar com Jesus, para andar na presença de Jesus, para andar com a presença de Jesus, precisa ter acordo. Acordo. E eu aprendi uma coisa: não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é do meu tempo, é o tempo dele. Não é da minha maneira, é da maneira dele. Não tem negociação. Não perca tempo negociando o que é inegociável. Apenas fique na presença de Deus. Apenas permaneça, que no tempo certo as coisas acontecem na sua vida. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É impossível, impossível. Para eu andar com o Senhor, eu tenho que estar de acordo com Ele. Não é Ele que tem que estar de acordo comigo. Eu que me adapto a Ele, eu que mudo por Ele, eu que me adequo às condições que Ele me dá. Estamos juntos, igreja? Nós vemos a presença de Deus quando tudo vai dando certo. Quando você ora e Deus responde a sua oração.
Quando você começa a avançar e ver portas se abrindo na sua vida, e oportunidades que são dadas por Deus, que vem do céu para a sua vida, e você vê, uau, como Deus tem me abençoado, como Deus tem prosperado o meu caminho, meu Deus, obrigado. E a gente vê isso, temos testemunho para contar, temos história para contar, e a gente vai vendo, uau, as minhas orações são respondidas, ou seja, a presença de Deus está comigo. Eu sinto a presença de Deus, eu vejo a presença de Deus se movendo na minha vida. Só que a presença de Deus, ela também está sobre nós, seus filhos, quando nós precisamos lidar com as dificuldades da vida. A mesma presença que estava comigo quando eu estava sendo muito abençoado, é a mesma presença que simplesmente continuou comigo, mesmo num momento que eu tenho que lidar com as piores adversidades que eu já lidei na minha vida. Quando nós estamos sendo amassados por Deus, moídos, esmagados bem devagarinho. Alguém aqui já foi esmagado bem devagarinho por Deus? Não é o diabo, não, é Deus. É Deus que nos prova. O diabo nos tenta, Deus nos prova. O dia mau chega. Desculpa, eu também não queria dias maus na minha história, mas dias maus fazem parte de uma vida com Deus. Não é porque Ele é bom que Ele me isenta dos dias maus. Nos dias maus Ele continua sendo bom. Nos dias maus eu consigo olhar para Ele e dizer: o Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo bom, porque o Senhor vai me tirar dessa condição e me transportar para uma nova condição. Então o Senhor continua sendo bom. O dia mau chega sem avisar e pega a gente de surpresa, e a gente não tem nem tempo de se preparar. O dia mau não avisa, não manda recado, ele não mandou um WhatsApp para você, ele não escreveu um e-mail para você, ele não disse: olha, se prepara porque daqui um mês eu vou chegar. Ele não fez isso e ele não faz mesmo. O dia mau nos pega de surpresa. José foi pego de surpresa. José, filho de Jacó, foi pego de surpresa. Ele não imaginou que a vida dele sofreria um revés tão grande. De repente ele se vê largado e abandonado dentro de um poço, uma cisterna, um poço para morrer. E pior, quem faz isso são os próprios irmãos. De repente, estava tudo indo tão bem, Deus, estava tudo indo tão bem, eu tive sonhos maravilhosos, Deus, o Senhor me revelou tantas coisas, Deus, que o Senhor ia me honrar, ia me colocar por cabeça, Deus, e de repente eu estou aqui, abandonado num poço para morrer. Quando ele se deu conta, aí ele sai do poço, e ele olha mercadores de escravo dando lance sobre ele. Quanto que ele vale? Ah, não, ele não vale tudo isso não, isso aí é tranqueira, não, pago X, não. De repente ele se vê sendo vendido como escravo. Passa um tempo, se já não bastasse os dias maus na vida de José, escolhido por Deus, eleito por Deus, um homem que tinha uma chamada em Deus, mas se não bastasse, de repente ele se vê preso. 2 anos preso injustamente, acusado de algo que ele não fez. Muitos de nós nessa hora teria falado: Deus não está comigo, Deus não está comigo, definitivamente eu não vejo Deus na minha vida. Mas se você começa a ver a vida de José, você vai perceber que ele ainda assim fazia menção ao nome do Senhor. Ele ainda assim mostrava que ele dependia do Senhor. Ele mesmo preso injustamente, ele tinha a presença de Deus em sua vida. Deus estava com José, estava no poço,
Estava quando ele estava sendo vendido, a presença estava sobre José. Estava quando ele foi preso, a presença estava sobre José. Quanto tempo será que isso vai durar? Eu me sinto preso, me sinto seco, eu me sinto frio espiritualmente. Deus, eu não vou aguentar. É claro que José olhou para o céu e disse: Deus, o que está acontecendo? Não é errado você começar a ter uma DR muito profunda com Deus nos dias maus, não é errado. O errado é se afastar de Deus. O errado é largar a aliança. O errado é recuar na aliança. Eu tenho certeza que José tinha umas DRs com Deus, uns relacionamentos sérios com Deus ali. Deus, o que está acontecendo? Mas ao mesmo tempo eu creio que naquela prisão, a presença de Deus acalmava o coração de José. É naquela prisão que a presença de Deus falava na vida de José. Porque ele até poderia ter perdido muita coisa, ele perdeu família, ele perdeu segurança, ele perdeu muita coisa, conforto, ele perdeu muita coisa. Mas ele não perdeu aquilo que era mais importante. Aquilo que significava a reviravolta na vida dele, ele não perdeu a presença de Deus. A presença de Deus é a reviravolta na sua vida. A presença de Deus é aquilo que vai dar uma guinada na sua vida. É a presença de Deus que vai mudar a tua história. Não é a bênção que Ele pode te dar, é a presença dEle. Ele é a maior bênção que nós podemos ter. É Ele e não o que Ele pode dar. E é a presença dEle que muda histórias, que muda sentenças, que dá destino, que dá rumo, que dá ponta caminho, que dá futuro. É a presença dEle, é o segredo para a nossa reviravolta. Pode ser que tantas lutas também te jogaram em poços, em cadeias. Pode ser que tantas lutas te afastaram de uma condição que você tinha antes, eu não sei. Muitos passam por dificuldades, estão passando por dificuldades, e aqueles que não estão passando, vão passar. Mas que você seja como Jacó. Jacó que despertou do seu sono. Jacó sonhou, a Bíblia diz que ele foi dormir. A Bíblia diz que ele dormiu e ele teve um sonho. Gênesis 28:16 diz: o Senhor está aqui nesse lugar e eu não sabia. Jacó desperta do seu sonho. Ele tem um sonho, ele tem uma visão com a presença de Deus. Anjos subindo e descendo por uma escada que ligava o céu à terra. Ele tem um sonho. E quando ele desperta do sonho, ele diz: eu não sabia que o Senhor estava nesse lugar. A partir dali, a vida de Jacó foi outra. Ele mudou, ele foi feito uma nova pessoa. Ele começou a consertar a vida dele. Aquele sonho mudou a história de Jacó. Como um toque na tua vida hoje pode mudar a tua história. Como a presença de Deus sendo manifesta na tua vida pode mudar a tua história hoje. Ah, mas eu não sinto a sua presença, Deus. Ah, mas eu não vejo, eu não ouço. Deus, eu não sinto, não ouço, não vejo. Como? Olha só o que Jó disse quando ele estava assim, exatamente como você que diz: eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não ouço Deus. Olha o que Jó disse. Jó capítulo 23, versículo 8, ele diz: mas se vou para o Oriente, lá não está. Jó está abrindo o coração. Se vou para o Oriente, lá não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, eu não o enxergo. Quando vai para o sul, quando Deus vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Não vejo, não sinto, não ouço, não percebo. Mas isso não quer dizer que Deus não está comigo. Porque você conhece a história de Jó. Você sabe o final da história de Jó. Deus sempre esteve com ele.
Deus sempre esteve com ele. Era ele que não percebia muita coisa. Ele disse: olha, Deus, agora eu entendi muita coisa. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora é diferente, depois de tudo o que eu passei, depois de tantos dias maus, agora eu te conheço de andar na tua presença. Eu te conheço de andar contigo, de ter a tua presença na minha vida. Agora a pergunta é: será mesmo que Deus não estava com Jacó? Com Jó? Será mesmo que Deus não estava com José? Será mesmo que Deus não está com você? Será mesmo que Deus não está com você? Deus sempre esteve com você nas suas maiores lutas, e mesmo para aquilo que você considerou uma derrota, Deus sempre esteve com você. Há muitas fases na vida que a gente fala: eu fui derrotado, eu perdi, as coisas não saíram como eu achei que iam sair, ou que deveriam sair. E a gente acha que é porque Deus não estava comigo, mas muitas vezes Deus diz: eu sempre estive com você. Eu tenho propósitos muito maiores. Os meus caminhos são muito maiores do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Então eu sempre estive com você. A verdade é que tempos difíceis, dias maus, nos exigem uma resposta de fé. Nós somos obrigados a dar uma resposta de fé nos dias maus. Ainda que eu não sinta, não veja, não ouça, eu tenho que dar uma resposta a Deus. Porque você não pode confundir a presença de Deus com o fato de tudo estar dando errado na sua vida. E você não pode confundir a presença de Deus com o fato de tudo estar dando certo na tua vida. Não, presta atenção. A presença de Deus está no sim e no não. Se você é filho, filha, aliança, a presença de Deus está no sim e no não. Apenas creia que Deus está sempre presente. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O Deus que sempre se faz presente e está conosco. Aquele que não se atrasa, nunca se atrasou e não vai se atrasar. É esse Deus que cuida de mim. Agora, quem ama mesmo a presença de Deus, você ama a presença de Deus? Sim. Quem ama de verdade a presença de Deus, faz do próprio Deus a sua herança. Lembra do salmo que a gente leu no começo? Salmo de Davi. Salmo 16, Tu és o meu Senhor, outro bem eu não possuo senão a Ti somente. Tu és a minha herança, outro bem eu não possuo, eu só tenho o Senhor na minha vida. A presença de Deus é a coisa mais valiosa que você pode ter. Ter a presença de Deus é como ter o céu na sua vida. É como ter o céu aí, dentro de você. O mesmo Davi dizia: não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Espírito Santo. Deus, me tira tudo. Me tira tudo. Se o Senhor quiser tomar o reino, toma o reino, pega o reino. Mas só não me tira a tua presença. Só não me tira da tua presença e só não me tira a tua presença. E eu sei que se você veio nesse lugar, é porque você sabe que alguma coisa pode acontecer com você essa noite. Alguma coisa pode acontecer e algo está reservado para você essa noite. Algo está reservado para você essa noite. Se você crê que a medida de Deus é de uma presença recalcada, sacudida e transbordante, e é essa presença que Ele quer te dar essa noite, eu quero que você comece a se colocar de pé no seu lugar. Só se você crê nessa palavra, comece a se colocar de pé no seu lugar. Há uma presença de Deus que é recalcada, que é sacudida e que é transbordante. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. É o texto que nós lemos. E nessa noite,
existe uma boa medida da presença de Deus para encher a tua vida como você nunca foi cheio antes. E essa medida é generosa, ela é sem medida, é uma medida sem medida. Recalcada significa, eu quero que você preste atenção agora. Recalcada significa quando alguém calca uma medida que já existe. Sabe o que é isso aqui, igreja? Isso aqui é um vaso. E a Bíblia diz que você é um vaso, sim? A Bíblia diz que você, o Senhor te chamou de vaso. Há vasos para honra e há vasos para desonra. E você foi chamado para ser vaso de honra nessa terra. Isso aqui é um vaso nas mãos do oleiro. E ele fez o vaso. Mas o vaso não é para ficar fechado. O vaso não foi feito por Deus para ficar com uma tampa em cima. O vaso foi feito por Deus para ficar aberto para receber. E aí o Senhor tira qualquer tampa da sua vida. Tudo o que te paralisa, tudo o que te interrompe o fluir entre Ele e você, a mão do Senhor vai e arranca da sua vida. E você é isso, eu sou isso. E isso aqui é a presença de Deus. Essas bolinhas são a presença de Deus. E Ele vai colocando dentro do vaso. Quando você escolheu andar com Jesus, Ele começou a arrancar muita coisa da sua vida e começou a colocar a presença dEle na sua vida. E cada bolinha dessa é uma medida da presença dEle na sua vida, no vaso. E Ele começa a encher você começa a viver um enchimento da parte de Deus. E Ele te enche, Ele te enche. E aí você é um vaso cheio da presença de Deus. Você é um vaso cheio da presença de Deus. Mas Ele não termina aí. Quando Ele diz que a medida dEle é recalcada, a medida dEle é recalcada, comece a adorar, porque a adoração vai atrair de uma maneira pesada a presença de Deus nesse lugar. Quando Ele diz que a medida dEle é recalcada, essa palavra recalcada significa algo que se repete por diversas vezes de forma a ficar concentrado. Então Ele, sabe o que Ele faz? Sabe o que a mão do Senhor faz? Ele começa a fazer assim, ó. Ele começa a calcar. E Ele começa a calcar. E Ele calca aquilo que Ele já tinha te dado, porque quando Ele faz isso, a medida recalcada, ela abre mais espaço, porque Deus fala para você, cabe mais em você da minha presença, e aí Ele abre mais espaço sobre a sua vida, e aí sabe o que Ele faz? Ele coloca mais da presença dEle. Ele é um Deus que não tem medidas, Ele não tem limites. Ele começa a encher você da presença dEle. Cada bolinha dessa, cada bolinha é uma porção de Deus na sua vida. É uma marca espiritual que você tem. É uma marca espiritual que você recebeu do céu sobre a tua vida. E Ele continua. E Ele calca. E Ele vai e enche mais a sua vida. E Ele enche mais o vaso. Você é esse vaso que foi cheio da presença de Deus, mas foi cheio numa primeira medida. Existem mais medidas. Deus sabe que cabe mais. Deus sabe que cabe mais. Então Ele vai te amassar quantas vezes for preciso. Ele vai te amassar quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque Ele quer dar mais da presença dEle na sua vida. E Deus vai te amassando para você ser cheio da presença dEle. E aí Ele parte para uma outra medida. Ele parte para a medida que é sacudida. Ele parte para a medida que é sacudida. Você já está entendendo o que Ele fez e faz com você. Você já sabe o que Ele faz com o vaso que é você. Ele começa a te sacudir. Ele começa a te sacudir. A palavra sacudida significa mexer de trás para frente, do lado para um outro, de maneira violenta. Esse é o termo grego sacudida. E Ele começa a te sacudir.
Ele usa a força dele, a força do Espírito Santo dele. Ele começa a te sacudir. E quando ele começa a te sacudir, sabe o que acontece? O vaso vai abrindo mais espaço, porque quando ele sacode, a presença dele que está dentro do vaso, ela começa a procurar outros lugares, e começa a abrir mais espaço no vaso. E o que você acha quando ele vê mais espaço? Ele enche mais, ele não para de encher. A medida de Deus ela é recalcada, a medida de Deus é sacudida, e ele fala: cabe mais, cabe mais, cabe mais. Talvez ele te chacoalhou, talvez você entrou numa estação de ser chacoalhado por Deus, de perder o chão. É isso que está acontecendo. Ele te chacoalhou, ele mexeu com a tua estrutura, ele tirou seus apoios, ele arrancou as muletas que te prendiam a algo. Por quê? Porque Ele quer te dar mais uma nova medida. Ele precisa te dar uma nova medida. Ele olha para você e diz: cabe mais, cabe mais, cabe mais. Ele pode receber mais. Então Ele parte para uma nova medida. Ele vai para a medida que é transbordante. Oriala namanas. Tem uma garrafa aí. Choricantrianto. Ele parte para uma medida que é transbordante. A presença dele, ela foi dada sobre nós para transbordar através das nossas vidas. E aí sabe o que ele faz? Oriantriantos, ericala namanas, etricantos. É você. Esse é você. Esse é o vaso. Medida recalcada, medida sacudida, e ele diz: há uma medida transbordante para você. Você acha que já foi, você acha que não cabe mais, você acha que já tem o suficiente. Não, já tem o suficiente. Não, já tem o suficiente. E você simplesmente, você começa a ser cheio da presença de Deus. Ele começa, isso é o Espírito Santo, e aí ele vem sobre você e começa a derramar da presença dele mais e mais. E ele não para. E você começa a ser cheio, ser cheio, ser cheio. E você diz: Deus, eu preciso de mais, eu sei que tem mais. Ele olha para você e pergunta: você quer mais? Ele faz essas perguntas para nós. Se você abrir o seu ouvido essa noite, você vai ouvir ele perguntando: filho, você quer mais? Filho, você crê que pode viver mais da minha presença? E aí você diz essa noite: sim, eu creio, sim, eu quero. E aí, sabe o que ele faz? Ele continua a te encher, 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 ele continua a te encher. Ele não para, porque ele é um Deus que não tem limites. Ele é um Deus ilimitado, e ele continua a te encher até que você comece a transbordar, até que você seja cheio da presença dele. Até que essas águas sejam como águas do rio da vida, que te enche, que te enche, que te enche até transbordar. E quanto mais transborda, mais ele enche, mais ele enche. Vamos adorar, porque é isso que o Senhor está fazendo com você essa noite. Vamos adorar. Adore, adore, adore. Oricantriantes, choricalanamaseriantriantos. Medida recalcada, medida sacudida e medida transbordante. São as medidas da presença de Deus para a tua vida essa noite. E não só essa noite, mas para a tua vida. Meu desejo é maior que tudo que eu possa. Adore, adore, adore. Receber. Adore e chame essa presença. Chame mais dele sobre você.
Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar. Vem, Espírito Santo, vem sobre a tua noiva, vem sobre a tua igreja. Vou subir ao Rasgue o seu coração essa noite. Vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo. A presença de Deus vem sobre você para te encher, Eu vou te buscar para você não ter mais espaço para o pecado. Até que eu tenha Chame a presença de Deus. mais de ti. Clame, queira a presença dele. Vou subir aos céus e vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Deixa ele te tocar. Ore em línguas. Chame a presença dele. Não se dê por satisfeito. Existe mais. É possível você viver mais. Eu vou te buscar Deus é um Deus de até ordem. te encontrar. Deus é um Deus de ordem definida. Primeiro, Ele te amassa. Primeiro, Ele te amassa. Ele te moe. Ele te prova para derramar de uma presença recalcada sobre a tua vida. Depois, Ele te sacode. Depois Ele te chacoalha. Depois Ele tira os seus apoios. Ele te agita para colocar mais uma medida, a presença sacudida dele sobre a sua vida. Deus é um Deus de ordens e Ele quer fazer você ser cheio, transbordar da presença dele. Então Ele não para, Ele sempre vai jogar mais da presença dele sobre a tua vida. E não é porque a presença está transbordando que Ele vai parar de jogar. Ele joga mais da presença dele, mesmo estando transbordando. Aí o diabo, sabe o que o diabo faz? O diabo vem para nós e tenta fazer isso aqui: impedir que aquilo que Deus derramou sobre nós saia através de nós. O diabo tenta impedir. O diabo vem e tenta colocar uma cobertura. Ele tenta fechar o céu sobre nós. Ele coloca um escudo de bronze sobre nós. Sabe o que você tem que fazer? Quando você só olhar para você mesmo. Sabe o que você tem que fazer quando os seus olhos só estiverem colocados no vaso? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que jogar essa cobertura que o diabo colocou. Você tem que jogar para fora da sua vida. Você joga para fora da sua vida porque você diz: Deus, aquilo que de graça eu recebi, aquilo que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Porque eu sei que quanto mais eu der, mais eu distribuir, mais eu viver, mais o Senhor vai colocar da tua presença transbordante na minha vida. Adore, adore, adore. Há uma presença transbordante sobre a tua vida.
mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Seja cheio essa noite. Vou subir Cheio da aos presença. céus e vou descer ao mar. Que o fogo venha sobre você essa mergulhar noite. no mais Que o fogo te profundo alcance só essa pra noite. te encontrar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti. Seja cheio, cheio, cheio essa noite. Sou Deixa Deus encher o vaso essa noite. meu Deixa Deus te encher essa coração por ti. Para que não haja mais espaço para mais nada que não seja a presença Sou dele. atraído Que na tua vida só tenha espaço para ele preencher. Meu coração Seja cheio, seja por cheio. ti Vem Espírito Santo palpita. e marca as vidas, marca as histórias, muda destinos, muda histórias, transforma, restaura, cura, liberta. Por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. A presença de Deus na sua vida é o que você precisa. Tudo o que você precisa, tudo o que eu preciso é da presença dele. Isso é um valor absoluto, é uma verdade inegociável. Se nós tivermos a presença dele, nós temos tudo. Se nós tivermos a presença dele, a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Se nós tivermos a presença dele, a gente prossegue para o alvo que é Jesus. A presença dele, recalcada, sacudida e transbordante, é o que você precisa na tua vida. É disso que você precisa para mudar a tua história. É disso que você precisa para ser uma nova pessoa, para ser um novo homem, uma nova mulher. É disso que você precisa para ser um novo marido, uma nova esposa, um novo filho. É disso que você precisa. É da presença de Deus. É dele e não daquilo que ele pode te dar. É dele. E ele veio essa noite para nos fazer transbordar da presença dele, para nos encher. Ele te trouxe essa noite para você passar pela medida recalcada, para você atingir a medida sacudida e passar pela medida sacudida, mas para você chegar na medida que é transbordante. Ele te trouxe essa noite para isso. E Ele está nesse lugar. O Espírito do Deus vivo veio a esse lugar.
Porque Ele encontrou você e Ele disse: cabe mais, cabe mais. Quando Ele vê você, Ele diz: cabe mais em você, cabe mais da minha presença na sua vida. Não se contente com pouco, não se contente com o que você já viveu até aqui, porque da minha presença cabe mais na sua vida. Adore, adore, adore. E seja cheio essa noite. Até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória e enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória e enche-me até transbordar. Até que transborde, até que transborde. E continue enchendo, e continue transbordando. Até que transborde, até que transborde. E continue se enchendo, para continuar transbordando, para continuar transbordando, para continuar transbordando. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Seja cheio essa noite, algo que você nunca viveu. Viva essa noite, como você nunca buscou. Busque essa noite, como você nunca bateu. Bata essa noite. Enche-nos, enche-nos. Seja cheio, seja cheio. Mais de ti, mais de ti. Derrama a tua glória, derrama a tua glória e enche-me até transbordar. Seja tocado pelo Senhor essa noite. Seja tocado pelo Senhor essa noite. Venha a história mudar essa noite. Seja cheio, cheio essa noite. É possível. É possível. Tudo é possível ao que crê. Enche-nos, Espírito Santo, enche-nos, Pai. Seja cheio. Oriente, Anto. É possível. É possível. Sempre há mais de Deus para você. Sempre há mais uma medida de Deus sobre você. Sempre há mais um toque de Jesus sobre você. Sempre há mais um olhar de Jesus sobre você. Sempre, sempre, sempre. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos. O que Ele faz hoje, Ele pode fazer amanhã. O que Ele faz hoje, Ele pode fazer amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre.
Apenas busque a presença dEle, apenas ande na presença dEle. E seja cheio não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Talvez você entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez. E você sabe que algo precisa acontecer na sua vida. Você está entendendo que quem te trouxe aqui foi o próprio Jesus. Ele te trouxe pela mão. Ele te trouxe aqui e Ele está aí. E talvez essa seja a sua condição hoje. É tudo novo para mim. É tudo uma novidade para mim. Eu estou visitando. Eu estou começando a me achegar, a entender. Não estou entendendo muita coisa, mas eu estou vendo que Jesus é real. Quando eu quero andar com o Senhor e andar na presença do Senhor, a minha primeira decisão é entregar minha vida a Ele. A minha primeira e melhor decisão da minha vida é entregar o meu coração aos cuidados de Jesus. A Bíblia diz que a gente precisa confessar com a nossa boca a Jesus e crer com o nosso coração que Ele é o Senhor e Filho de Deus. E o que o Senhor está dizendo para você essa noite é justamente isso. Entregue a sua vida para Jesus essa noite. Entregue a sua vida aos cuidados do Senhor nessa noite. Se você sabe que é Deus que está falando com você, não é um homem, é Deus. Levante a sua mão do lugar que você está. Se você quer entregar a sua vida para Ele, o autor da sua vida, o Criador, aquele que te criou, levante a sua mão bem alto. Levante a sua mão bem alto, você que quer entregar. Estou vendo lá em cima. Eu estou te vendo lá em cima. Eu estou vendo vocês lá em cima. Eu estou vendo vocês aqui embaixo. Vocês estão sendo observados por Jesus. Jesus está observando vocês. Observar é quando Ele para. Quando Ele para e fixa os olhos dele em você. É isso que Ele está fazendo essa noite, te observando. E você que levantou a sua mão e quer entregar a sua vida para Jesus, eu só tenho uma coisa a te dizer essa noite: Jesus está feliz com você. Você que levantou a sua mão, com uma mão você levanta, deixa levantada, e com a outra você põe no seu coração. E você vai repetir uma oração, e depois nós como igreja vamos orar e abençoar a sua vida. Repete comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entendi muita coisa essa noite. Eu entendi muita coisa essa noite. Mas eu preciso entender muito mais. Mas eu preciso entender muito mais. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Que veio a esse mundo. Morreu numa cruz. Pelos meus pecados. Para me salvar. Da condenação. Que os meus pecados. Trariam sobre a minha vida. Esse Jesus. Que morreu na cruz. É o Filho de Deus. É o Todo-Poderoso. É o Cordeiro de Deus. É o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Porque você ressuscitou. E hoje vive pelos séculos dos séculos. Me salva essa noite. Eu me arrependo dos meus pecados. E escolho a tua presença. Eu escolho a tua presença na minha vida. Meu Jesus e Deus meu.
Eu te amo mais do que tudo. Eu te amo mais do que tudo. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Igreja, estenda suas mãos para esses nossos irmãos que entregaram a vida para Jesus e fizeram essa oração. Vamos abençoá-los. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos todos que fizeram essa oração, todos que entregaram a sua vida aos teus cuidados. Nós como igreja e como corpo, família espiritual, nós abençoamos a sua vida no nome de Jesus. Declaramos que você há de desenvolver com temor e tremor a salvação que o Senhor está colocando sobre você essa noite. Pai, nós te agradecemos porque hoje eles são declarados filhos de Deus, aqueles que andam na tua presença, em nome de Jesus. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Recebe a honra, recebe a glória, recebe a adoração, Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, os nossos irmãos e irmãs estão espalhados aqui no templo com esses tablets. Para quê? Para pegar um contato seu, um nome, um telefone. Não vá embora sem antes deixar um contato seu. Não vá embora sem antes deixar um contato seu. Ali no balcão dos boas-vindas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto. Oriala namanas. E declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Levante a sua mão direita bem alto. Que você escolha todos os dias da sua vida pela presença de Deus. Que você todos os dias da sua vida esteja na presença de Deus e faça tudo com a presença de Deus. E que essa presença de Deus, essa boa medida que é generosa, essa boa medida que é recalcada, que é sacudida e que é transbordante, estejam sobre a sua vida até que Ele venha te buscar. Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua semana, eu abençoo a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, Deus te abençoe, em nome de Jesus.